Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado. 6 horas em ponto. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. Eles ainda defendem o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da força vista. Toda noite vem chegando, vai comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio de lista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio de lista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais, Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Hora certa. 18 horas e 2 minutos na Paraíba. Acompanhe conosco no programa de hoje. Governo Lula contrata escritório de advogados norte-americanos para contestar sanções de Donald Trump e também o tarifaço. Senador Marcos Duval descumpre novamente ordens do ministro Alexandre de Moraes e faz nova live. Seleção brasileira de futebol é convocada para 2 partidas das eliminatórias. Neymar está de fora. 2 paraibanos estão na lista. Carne e café não estão na lista de compras do governo federal. Os produtos foram tarifados pelo presidente dos Estados Unidos. Vice-governador Lucas Ribeiro anuncia datas de pagamento da folha desse mês. O cotidiano brasileiro, os destaques da política estadual e os enfoques da política nacional. O Cidade em Revista está no rádio, no celular, no computador, no tablet, na rede social que você escolher e na rádio Camisa 10 FM. 6 horas e 4 minutos agora. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. A beleza está no olhar e dentro de você. Onildo Haute Coiffure.
Tecnologia, conforto e experiência para transformar você na sua melhor versão. Em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Complexo Heron Marinho. Em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Há 40 anos, cuidando da sua beleza. Onildo Outcoiffer. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 98882-4860 e peça a visita de um consultor. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 98182-0102. 98182-0102. Rádio Camisa 10, a melhor seleção musical. Forçar uma mulher a beijar é crime. Tocar o corpo de alguém sem consentimento é crime. Divulgar fotos íntimas por qualquer meio, crime. Agredir, humilhar, reter objetos, bens ou documentos, tudo isso é crime previsto em lei. Denuncie. Disque 180. Violência contra a mulher é da conta de todos. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 99971-4048. 99971-4048. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância e juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio, Campina Grande e Patos. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. A luta contra o câncer não é fácil, por isso é preciso conhecer os direitos que podem ajudar. A pessoa com câncer tem direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos da aposentadoria, reforma ou pensão. Porém, é preciso continuar declarando os valores no campo rendimentos isentos e não tributáveis. Conheça seus direitos para lutar contra o câncer. Rádio Camisa 10 FM, 24 horas no ar. Hora certa, Paulo Roberto. São 18 horas e 9 minutos na Paraíba. Pontualmente 6 e 9 agora.
pessoal, alô minhas amigas, alô meus amigos, saudações sinceras a todos. Espero que tudo esteja normal por aí, tudo esteja tranquilo, que o final de semana tenha sido bom e que todos tenham começado a semana na paz e na tranquilidade. Boa noite, Jair Lucena, boa noite, Neto Teixeira, Cicinho da Eletrônica e demais amigos de Remígio, Fefé Cavalcante, João Luiz, de serviço lá nos Bombeiros. Alô, Bebeto Medeiros Marajó, alô, Marcos Farias em Esperança, Wilson Siqueira, o catedrático. Um abraço para Branco Miguel, em Cacimba de Dentro, o homem das castanhas de caju. Meu amigo Zizi Araújo, lá em Barra de Santana, pessoal do Mororó, daquela região toda por ali, muito obrigado pela audiência, boa noite. A Luiz, 10 anos, Luizinho, 10 anos, oficiais de justiça, aqui representados pelo Adriano Labia Esperança e pelo Luiz Rocha, aqui de Campina Grande. Meus amigos promotores de justiça, juízes, desembargadores, serventuários da justiça, aposentados, pensionistas, comerciantes, comerciários, industriais e industriários. A minha saudação a todos vocês. Irailson de Freitas, boa noite. Boa noite aos de perto e aos da distância, a essas pessoas amigas que gostam de ouvir o programa, que nos estimulam e que ficam corujando esse nosso bate-papo de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Feliz noite para você também, Sargento Nogueira, em Barra de Santa Rosa. Tivemos aqui pelo menos 3 dias de muita movimentação em Campina Grande, com o novo centro de convenções, Feira do Empreendedor, promovida pelo SEBRAE, apoio do governo do estado, participação de gente do Brasil todo. Encheram os hotéis de Campina Grande. Esses eventos realmente trazem muitas pessoas. Bacana, circula o dinheiro, movimenta postos de combustíveis, rede hoteleira, motéis, bares, restaurantes. E as pessoas gastam, né? Saiu de casa, gasta. Aí vem motoristas de aplicativo, taxistas, tudo isso é movimentado. Bacana. Aqui a pergunta, você foi? Não, não fui, fiquei acompanhando tudo pelas redes sociais. Eu não era palestrante, eu fui convidado por algumas instituições aqui de Campina, mas sabe uma coisa, é melhor ficar em casa, sentado do jeito que eu quiser, sem camisa ou deitado, vendo tudo pela internet. Não é uma maravilha isso hoje? É. Não havia necessidade da minha presença por lá. Porque, olha, às vezes eu digo isso e tem gente que não entende. Vai entender um dia quando estiver na situação em que eu me encontro. Você vai sair de casa num carro ou numa moto. Você tem carro, tem moto, tem as duas coisas e escolhe sair no carro ou na moto. E se tem mais de um carro, eu vou sair hoje com aquele ali. Aí escolhe e vai. Quando chega em algum lugar, primeira coisa que você já vai pensando no caminho. Onde é que eu vou estacionar esse carro ou essa moto? Tem lugar? Aí muitas vezes pega um engarrafamento na ida. Você fica estressado, entendeu? Quando chega no lugar do evento, cadê vaga para estacionar? Não tem. Aí você fica dando uma volta, vai para lá, vem para cá. Às vezes o retorno é bem distante, vai lá no retorno, volta, nada de vaga. E o evento começou e você fica rodando feito peru, para lá e para cá. Enquanto que quem vai de Uber ou de táxi, chegou, desceu, pagou, tchau. Não tem essa preocupação. Entenderam? Então, quando alguém passa a ter um carro ou uma moto, tem que ter mais preocupações. Se tiver um estacionamento, muitas vezes é pago, vai ter que pagar. Corre o risco de um arranhão no carro, o sujeito que abre a porta com força, bate na porta do seu carro, amassa um pouco, cria uma moça e não sei o que. É um moído, entenderam? Sabe uma coisa, se eu tenho possibilidade de assistir um evento aqui, em casa, tranquilo, na minha rede, me balançando ou não, sendo balançado ou não, eu vou ficar por aqui. Aí fiquei, acompanhei tudo, mas foi um grande evento, foi o primeiro,
o evento inaugural, algumas pessoas reclamaram que as 700 vagas, 700 desse estacionamento do novo centro de convenções já estavam ocupadas. Muita gente teve que parar distante, longe, na beira da pista, no acostamento e num canto ou no outro. É assim. Se você sai de casa para um jogo de futebol, já sabe que vai ter problema. Cuidado, vai ficar preocupado com o carro, com a moto, se vai para um cinema, para um teatro. Solução hoje em dia, prática e que não é cara. Uber, táxi, liga, vai, desce, entendeu? Corre o risco de pegar um carro sujo, fedorento, parecendo uma pocilga, um motorista grosso, barbeiro, que não sabe dirigir, mas é assim. Quem não quer ter esse tipo de problema, faz como eu, fica em casa bem tranquilo. Saiu, já sabe que estará exposto. É desse jeito. São 6h16 agora. Outro dia um amigo conversava comigo, aí ele disse, olha, eu tenho uma garagem, aí eu vou sair com a mulher. Ele me contando, hein? Aí disse que vai, liga o carro, abre o portão, a mulher quer que ele saia. Do jeito que ligou o carro na garagem, saia de uma vez. Ele disse, não, eu tenho que parar para ver se vem carro de um lado da rua, do outro, senão o carro vem embaixo. Não, você demora demais para tirar o carro. E ele disse, olha, os carros passando na frente, cruzando na minha frente de um lado para o outro, e a mulher quer que eu saia na frente de todo mundo para bater. Ela disse que eu demoro muito. Essa mulher já dirigiu? Eu disse, não, nem vai. Pelo jeito, não vai. Porque é como diz algumas pessoas assim, tem gente que é completamente sem noção. Não tem noção das coisas, não é assim? Eu disse aí, ele disse, não, mas quando sai, aí ela começa a mexer na bolsa, chega no destino e ela não achou ainda o que ela estava procurando. E para onde vai? É cutucando a bolsa. Mexe para cá, mexe para lá, mistura tudo, batom com pente, com não sei o que, com pó, com maquiagem, com dinheiro, com Ave Maria, e não acha nunca. Eu digo, tá certo, tá. O defeito tá nela. Alô, Assis do Santa Bárbara, boa noite, saudações cordiais. Muito obrigado pela audiência. Minha gente, quais são as novidades? O governo americano continua tomando lá suas medidas, suas providências. O governo brasileiro aqui na expectativa de mais sanções, de mais providências tomadas lá pelas autoridades americanas. Autoridades naquela do compasso de espera. E a novidade hoje é que o governo brasileiro contratou um escritório de advogados norte-americanos para quê? Para tentar, na justiça dos Estados Unidos, desmanchar o tal do tarifaço de Donald Trump. Vão conseguir? Acho muito difícil. Acho muito difícil. E mais, não é só para os advogados tentarem desmanchar o tarifaço de 50%, não. É também para desmanchar as sanções aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes. O governo será representado então por um escritório de advocacia nos Estados Unidos na tentativa de revogar as sanções de Donald Trump. As ações buscam reverter não só o tarifaço de 50%, mas também a aplicação da lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ninguém jamais conseguiu isso até hoje. Em todas as ocasiões que a lei Magnitsky foi aplicada, ninguém conseguiu desmanchar. Nem nos governos passados. Imagina agora. Mês passado, mês de julho, a Advocacia Geral da União já havia contratado profissionais nos Estados Unidos para atuar em nome do ministro Alexandre de Moraes em processos movidos pelo grupo Trump Media e pela plataforma Rumble. As ações pediam a responsabilização do ministro por supostas censuras que teriam sido cometidas contra as companhias e cidadãos norte-americanos. A Advocacia Geral da União, você sabe, tem atribuição institucional de defender autoridades brasileiras dentro e fora do país. Em relação à aplicação da lei Magnitsky, Alexandre de Moraes inicialmente dispensou a oferta de Lula para que a Advocacia Geral da União entrasse em cena.
Em entrevista à agência Reuters, quarta-feira da semana passada, o ministro disse que estava aguardando, por opção própria, uma solução por via diplomática. Meu Deus do céu. Via diplomática. O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, não é recebido pelo secretário de Estado norte-americano. Tentou as 2 vezes, não conseguiu. Como é que o ministro espera pela via diplomática? Fontes que acompanham estas tratativas dizem que o doutor Alexandre de Moraes não foi consultado sobre a nova empreitada no exterior, porque o contrato é amplo, ou seja, o governo brasileiro terá uma equipe à disposição nos Estados Unidos e o ministro poderá dispor desses serviços, dos serviços desses advogados, se quiser, se eventualmente desejar. De acordo com a Advocacia Geral da União, esse escritório norte-americano vai atuar administrativa e judicialmente em defesa do Estado brasileiro no âmbito das sanções impostas pelo governo norte-americano. Se vai funcionar ou não, a gente só vai saber um pouco mais para frente. Mas é muito difícil a obtenção de sucesso nesse momento diante do presidente dos Estados Unidos. São 6h21 agora. Alô, Cida Santos, boa noite. Alô, João Alcântara, na escuta nas Malvinas. Lá vai o nosso dinheiro para esses advogados norte-americanos, hein, Luiz? É assim, manda quem pode, major. Obedece quem tem juízo. O Antônio Ferreira está perguntando aqui se é verdade que a espada do atual comandante do Exército Brasileiro não tem partido. Tem que perguntar a ele, né? Até agora os indícios são de que tem. Tem a espada canhotinha de ouro e existe espada direitinha de ouro. Se a espada estiver vergada para a direita, já sabe, né? E se ela estiver para a esquerda, você já sabe também. Agora, se a espada estiver aprumadinha, aí não. Aí a história é outra. Leandro Ferreira, boa noite. Antônio Clemente está em Pocinhos. Terminou mais um dia de batalha na sua eletrônica e está agora na audiência do programa. Por falar em comandante do Exército Brasileiro, hoje é o Dia do Soldado. 25 de agosto. Lembrou que é o Dia do Soldado hoje? Tem algum militar na sua família? Não interessa se é do Exército, se é de alguma polícia estadual. Soldado é sempre soldado. E por que o dia 25 de agosto é o Dia do Soldado? Porque foi nesta data, em 25 de agosto, naturalmente, de 1803, que nasceu um cidadão chamado Luiz Alves de Lima e Silva. Quem é ele? O Duque de Caxias. Luiz com S e acento no I. Luiz Alves de Lima e Silva. Todo Luiz, quando ele vai dizer o nome para alguém anotar, escrever, marcar alguma coisa, ele tem que dizer se é com S no final ou com Z. Se for com o S no final, normalmente tem um acento agudo no I, mas há casos em que não tem. E se for com o Z no final, não tem. Duque de Caxias morreu em Valença, no Rio de Janeiro, em 7 de maio de 1880, ou seja, ele viveu 77 anos de idade. Era também conhecido como o Pacificador e o Marechal de Ferro. Caxias seguiu a carreira militar, assim como seu pai e os tios. Lutou em 1823, com apenas 20 anos de idade, contra Portugal na independência do Brasil. Depois passou 3 anos na Cisplatina, enquanto o governo tentou resistir sem sucesso contra a secessão da província. Caxias permaneceu leal ao imperador Pedro I durante protestos em 1831, apesar de seus familiares terem abandonado o monarca. Pedro I, como a história conta, abdicou do trono em favor do seu filho Pedro II, a quem Caxias serviu como mestre de armas, ensinando-lhe esgrima e hipismo.
finalmente tornando-se seu amigo, Duque de Caxias. Marechal, pois bem, Dia do Soldado. Um dia, no ano aí para trás, no 25 de agosto, eu estava desfilando como soldado do Exército Brasileiro. Com muita honra e com muito orgulho, eu confesso a vocês. Só sabe o que é ser soldado quem é, ou quem já foi. Nós somos a pátria, e é soldado, por ela amamos. As cores de nossa farda, e brilha a glória, cuja vitória, em nosso valor se encerra toda a esperança que o povo alcança. Quando altiva fora dela, e brilha a glória, cuja vitória, a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, faremos seu temor. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Essa é a canção do Exército Brasileiro, mas que é conhecido também como o hino do soldado, a canção do soldado. Canção do Exército Brasileiro. Com a alma adorar, até onde se nasce, amor febril pelo Brasil, do coração, nosso que faz. E quando a nação querida, frente ao inimigo, correr perigo, se dermos por ela vida, e brilha a glória, cuja vitória, assim ao Brasil faremos, completa e louca por filial, e a de pátria salvaremos, e brilha a glória, cuja vitória, a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Bela canção, letra do Tenente Coronel Alberto Augusto Martins e música de Teófilo de Magalhães. Canção do Exército Brasileiro, a minha homenagem, a minha saudação, a minha continência a quem foi e quem é soldado nesse nosso Brasil. São 6h28. Alô, Sandro. Boa noite, Sandro. Boa noite, Roberto Valentim, malvinense, assim como João Alcântara. Alô, Bebeto. Alô, Isabela. Pelo jeito vai demorar muito surgir outro Caxias. Tá difícil. Aliás, quem é Caxias hoje, basta você, dentro da caserna, eu falo com absoluto conhecimento de causa. Se você, na caserna, quiser seguir os ensinamentos de Caxias, na maioria das vezes, você entendeu? De certa forma, desprezado por alguns colegas. Ah, fulano é Caxias.
Quer não. Os bagunceiros, que em todo canto tem, né? O sujeito incorpora muitas vezes no exército, aí quando chega lá quer agir do jeito que agia quando estava na vida civil. E não é assim. Vida militar é diferente. Vida militar é para quem tem vocação. Vida militar é você se dedicar, é você abdicar de muita coisa para seguir aquela carreira. Aí já vem aqui a pergunta: você era Caxias? Total. Porque toda a vida eu fui um sujeito disciplinado. Sempre gostou de cumprir as leis, as determinações dos mais velhos, dos superiores, entendeu? Então eu não tive problema nenhum na vida militar, nenhum. Muito pelo contrário. Da minha turma eu fui primeiro colocado em tudo. Não precisa mais dizer nada. Pronto. Se eu fui primeiro colocado em tudo, é porque eu, de toda a minha turma, foi o que mais se destacou e foi quem conseguiu melhores e maiores resultados em tudo que tinha lá dentro para fazer. Acabou a história. Fui reconhecido pela força. Juscelino Salles, não sei se é meu pai ou meu avô, você não botou aqui, você só botou assim: meu era ex-comandante, ficou em Fernando de Noronha durante a Segunda Guerra Mundial. Juscelino Salles, Helenilton de Jesus, soldado 208, 21º Batalhão de 92 a 96, meu comandante era Tarcísio de Novaes Murta, meu amigo comandante Murta, mora até hoje aqui em Campina Grande. Aqui, vocês sabem que entre os nossos ouvintes tem gente que é Bolsonaro, tem gente que é Lula e tem gente que é o Brasil, entenderam? Aí tem aqui um lulista dizendo assim: dia do soldado, né? Bolsonaro prestando continência à bandeira americana, Lula não presta continência para a bandeira americana. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você, com todo respeito: quem diz isso que você está dizendo é ignorante em relação àquela continência que um dia Bolsonaro prestou à bandeira americana. Sabe por quê? Continência é um cumprimento. Não tem um cumprimento: bom dia, fulano. É um cumprimento ou não é? É. Me dê 5 aí, o aperto de mão. É um cumprimento ou não é? É. Quando o japonês se curva diante de alguém, diante de alguma autoridade, o oriental como um todo, é o que é aquilo? Um cumprimento. Então, todas as vezes que um presidente de um país, chefe de Estado ou chefe de governo, visita outra nação, quando ele chega, se for uma visita oficial, as tropas estão perfiladas para receber com toda a honra. É assim em todos os países do mundo. O que é que acontece? O presidente visitante sai passando em revista as tropas que estão perfiladas. E num determinado ponto, onde aquelas tropas estão perfiladas, tem a bandeira local. Se o presidente, vamos dizer, hoje o presidente acho que é da Nigéria, está aqui no Brasil, ele foi recebido dessa forma. E quando chega em frente à bandeira, os dois cumprimentam, fazem sua reverência à bandeira daquele país que está sendo visitado. Qual é o cumprimento que o militar usa? É a continência. Bolsonaro poderia ter se curvado, poderia ter tomado posição de sentido e poderia prestar continência como ele prestou. Se Lula chegar nos Estados Unidos amanhã, ainda nesse governo Trump, amanhã, depois, ou num outro tempo, quando for outro presidente lá, se ele ainda for presidente do Brasil, ele vai ter que fazer reverência à bandeira americana, ou se curvando, ou tomando posição de respeito, ou prestar continência. Ele não vai, porque ele não sabe nem o que é continência. Para ele é uma humilhação você prestar continência à bandeira de outro país. Todo mundo presta, todo presidente, todo chefe de Estado e todo chefe de governo, na visita oficial, ele é obrigado a fazer um gesto de respeito à bandeira daquele país onde ele está pisando, onde ele está visitando. Agora, quem não entende, aí acha que Bolsonaro fez um gesto de humilhação à bandeira americana. Não é, é o cumprimento do militar. Eu, quando chego no quartel, eu presto continência a todo mundo. E o povo do quartel, que está na ativa, se refere a mim, se dirige a mim, prestando continência também, porque esse é o cumprimento oficial do militar. Entenderam? Se eu estiver no quartel, numa formatura, vou prestar continência para a bandeira brasileira.
Se eu visitar outro país representando o Brasil numa missão oficial, eu vou ter que fazer reverência à bandeira daquele país. Mas tem gente que não sabe, a gente perdoa porque ninguém é obrigado a saber tudo, não é assim? E quando a pessoa é ignorante, ignorante no sentido de desconhecer. Quando você desconhece alguma coisa, não sabe, não entende, converse com quem sabe, pergunte a quem sabe, que é para você não continuar dando voada, como o meu amigo ouvinte aqui agora disse, que Bolsonaro prestou continência à bandeira americana. Prestou e presta a qualquer bandeira de qualquer país. E Lula também. Agora, Lula não sabe fazer continência, se brincar vai fazer com a mão esquerda, porque não entende nada de militarismo, tem raiva de militar, aí ele no máximo vai tomar posição de sentido, vai olhar para a bandeira, vai fazer um gesto de reverência, mas que vai ter que cumprimentar, vai, porque isso é protocolar no mundo todo, só não sabe quem não quer saber. São 6h36 agora. Como, acho que foi no sábado, ou foi ontem, eu não lembro mais, porque são tantas as mensagens. Aí um querido amigo ouvinte passou a mensagem assim, disse: Paulo Roberto, qual é a sua opinião sobre os colégios cívico-militares? Aí eu disse: amigo velho, eu dou nota 10. Não, mas você dá nota 10 porque você foi militar. Não, não é isso. No colégio cívico-militar, que tem hoje em alguns estados brasileiros, e que teve até ministro do Supremo aí dizendo que queria acabar com isso, ministro comunista. Aí, aquilo ali é o seguinte: as matérias regulares que você tem em todos os colégios, elas continuarão a ser ministradas normalmente. Português, matemática, inglês ou espanhol, física, química, biologia, tudo isso é do mesmo jeito. A diferença é que na disciplina, aí são os militares que vão tomar conta. Aqueles professores que sempre atuaram naquele colégio vão continuar dando aula do mesmo jeito, de todas as matérias, de todas as disciplinas. Os militares vão cuidar da farda engomadinha, passadinha, do sapatinho engraxado, entendeu? De cantar o hino nacional, de aprender o hino à bandeira, o hino da independência, de respeitar o professor, de ter hierarquia. Vai ter um aluno que vai se destacar, vai ser uma espécie de comandante daquela turma, entendeu? Eles vão cuidar da parte disciplinar, porque as escolas hoje no Brasil, com raras e honrosas exceções, viraram cabarés, puteiros. Ninguém respeita ninguém, aluno bate um professor, não olha mais para a matéria que está sendo aplicada, é uma bagunça, é uma esculhambação, ninguém aprende nada. Então, os colégios, as escolas cívico-militares são para isso, para criar essa raça ruim que tem hoje no Brasil como gente, fazer desse bocado de herege gente, só para isso, formar cidadãos. As disciplinas vão ser as mesmas. Aí esse querido ouvinte diz: mas aluno não é para estar marchando, não. Ele pensa que vai chegar lá e vai ficar fazendo instrução, sabe? Ordem unida, sentido, cobrir, firme, descansar, 1, 2, 3, 4, não é isso. As disciplinas vão ser a mesma. Agora, o moleque, a moleca, como diziam os paulistas, vai ter que se dedicar à aula, ficar olhando, dando atenção ao professor, não pode bagunçar, brincar, jogar peteca, bola de papel no outro, nada. Disciplina, não é bom? Vai formar cidadãos. Agora, querem que continue o cabaré que é hoje no Brasil, aí é outra coisa. Bebeto, Paulo, militar da reserva, no seu caso, estando trajando terno, pode prestar continência ou fica apenas em posição de sentido, do jeito que quiser. Eu, quando chego no quartel, quando estou dentro da caserna, cumprimento todo mundo com continência. E na hora, por exemplo, do hasteamento da bandeira, eu posso ficar em posição de sentido, mas posso também prestar continência. Quando eu estava na ativa, você só prestava continência se estivesse com a cobertura. A cobertura é o quê? O chapéu, como você chamou, o boné, o cap, o bibico, o palamole, qualquer uma daquelas coberturas, capacete. Hoje não, de uns anos para cá, foi liberada a continência sem que a pessoa esteja com a cobertura. Então, nada impede que você preste continência.
Aí tem aqui, Lula só presta continência à bandeira do PT, da social, juventude socialista, não sei o que, lá vai, Olha, cada um com as suas preferências. Aqui da minha parte não tem condenação a nada nem a ninguém. Você gosta da bandeira de Cuba, pronto, faça continência para a bandeira de Cuba. Gosta da bandeira da China, foi seu martelo, nota 10 para você. Vai morar um tempo na China, né? Passa um tempo também em Cuba, na Venezuela, não tem problema nenhum. Preste continência para a bandeira que você quiser. O gosto é seu, nada contra. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Tá. Vi uma foto, você com o professor Chagas. Professor Francisco da Chagas, meu amigo. Chagas também é da reserva, foi militar durante muito tempo, professor de educação física muito conhecido aqui em Campina Grande, foi do Senai, gente boa, meu amigo. Hulk o Gari. Boa noite, Paulo. Já na terra de Jackson do Pandeira, Lagoa Grande. Abertura do programa Caminhos do Frio. Hoje estive com Valber Leal. Ele disse que não estava pegando. Eu disse a ele que desinstale e instale o Radiosnet. Pois é, o problema é por lá, porque por aqui todo mundo está ouvindo, não tem problema nenhum. Tem mais o Adriano Carlos, em José Pinheiro. Ele, a esposa Lani, ou é Iane, não sei se é um L ou um I, e o filho Enzo. Agora, será que sua esposa gosta desse moído, ou está sendo, entre aspas, obrigada por você a ouvir esse mói-mói, que muitas vezes é tão rejeitado pela plateia feminina? Eu não sei. São 6h41. Boa noite, Paulo. Engraçado. O aluno não pode marchar, mas pode rebolar. Na visão de certas figuras. Meu amigo, se rebolar, aí vai para as redes sociais, faz o maior sucesso. Falar em rebolar, viu? Quando eu lembrei agora, uma coisa leva a outra, não é assim? Quando eu estava no Exército, aí nos treinamentos e nas instruções do curso de formação de cabo, e você tinha que aprender a dar voz de comando, comandar a tropa, né? Comandar um pelotão, comandar uma companhia, e tinha os ensaios todos lá vai. E cada candidato do curso de formação de cabo comandava aquele pelotão durante um determinado momento, tinha que dar todas as ordens, voz de comando e tal, e o instrutor de lado, obviamente olhando, né? Quem tinha feito direitinho, quem tinha errado. Quando o sujeito errava, mandava parar, começava de novo, explicava, porque no Exército é assim. Você não chega lá sabendo das regras, mas o pessoal vai passando para você. Pergunta quem entendeu, se alguém tem alguma dúvida, e depois vai querer que você execute. A hora de tirar a dúvida é aquela, se não tirou, lascou-se. Aí um determinado colega, que hoje mora aqui em Campina Grande também, quando chegou a vez de comando dele, aí ele começou a dar as vozes de comando do estilo dele, do jeito dele. Meu amigo, o oficial parou aí e disse: olha, você está rebolando. Esse fuzil aí que você está com ele no seu ombro armas, não é para rebolar com ele, é para sair no passo ordinário, 1, 2. Você é militar ou não é, rapaz? Você está com o jeito de quem está rebolando aí com esse fuzil. Pense numa confusão danada. Só porque o cara achou que ele estava dando uma reboladazinha de leve, viu? Nem era uma rebolada de serpente, como andam as cascavéis por aí. Isso ficou na minha mente. Você falou agora em rebolar, aí pode, rebolar pode, vai para a rede social, e se brincar ainda é chamado lá para Brasília para bater um papo com o pessoal. Eu não tenho nada contra quem rebola, mas deixa que as meninas sambistas rebolem, deixe que a globeleza, a garota globeleza rebole. Agora, homem que está, né, na vida militar e tal, pode até rebolar em determinados momentos. Agora, quando tiver em forma, fardado, aí não dá para rebolar não, major.
Arthur Vieira, na escuta, acompanhando a programação. Erivan, essa figura sempre tem, toda a vida, minha gente. E a gente está falando aqui sobre isso porque o ouvinte incitou, provocou, mas quem é que não sabe que em todo lugar que você for, existem mulheres homossexuais e existem homens homossexuais? Ninguém tem nada a ver com a vida sexual das outras pessoas, não. Agora o sujeito não vai dentro do quartel ficar rebolando, dando cantada nos colegas e tal. Um monte de homem nu, se tiver um ali, e sempre tem. Na minha época tinha vários que a gente sabia, mas fora você faz o que quiser. Mas dentro do quartel não, aí não dá, né, Major? Eu conheço militares do Exército Brasileiro e da Polícia Militar aqui da Paraíba que são casados. O capitão casou com uma sargento, entendeu? Um sargento casou com uma soldado. Não tem problema nenhum. Agora, a relação dentro do quartel é de superior e subordinado. Não pode misturar a relação dos dois dentro de uma casa, como namorado, noivo, marido e mulher, dentro do quartel. É outra coisa. Misturou, complica, não dá certo. Então, em relação a quem é homossexual, tem homem que gosta de outro dentro do quartel? Tem. Eu conheci e conheço. Sai, pode ir para boate, para onde você quiser, para festa, para dentro do apartamento, viajar, beijar na boca, se agarrar, fazer tudo. Agora, dentro da caserna, aí não dá, Major. Quartel, minha gente, é como uma sala de aula, é como uma Assembleia Legislativa, é como uma Câmara Municipal, o Congresso Nacional. Ali está um retrato da sociedade. Todos aqueles militares, homens e mulheres, saíram da vida civil para ali, um dia ingressaram na Força Militar. Então, são pessoas que têm seus hábitos, seus costumes, entendeu? Suas manias, seus anseios, é tudo do mesmo jeito. Agora, ali dentro, não, ali dentro tem as regras que precisam ser cumpridas. E quem transgride vai para fora. Eu tive um amigo oficial que já faleceu, que ele foi excluído das fileiras do Exército Brasileiro. Por isso, pegaram ele beijando um soldado dentro do quartel. Foi excluído, foi para a reserva. Foi excluído mesmo. Aí ele foi para a justiça depois e conseguiu na justiça ser reintegrado e foi passado imediatamente para a reserva remunerada. Mas ele foi excluído das fileiras do Exército Brasileiro porque foi flagrado beijando um soldado dentro do quartel. Não podia deixar esse beijo para de noite fora do quartel. Mas tem gente, vocês sabem como é que é, né? Não aguenta, não consegue esperar, aí arrisca toda uma carreira por conta de um procedimento inadequado para aquele lugar, para aquele local. Paulo, por que não se vê mais recrutas andando pelas ruas da cidade? Aqui eu via muito. É o professor Walter Carneiro. Vou explicar para você. O militar, recruta, por exemplo, como você diz, ele não podia sair do quartel sem farda e nem entrar sem farda. Isso também mudou nos governos aí petistas e de esquerda. Aí hoje o recruta sai de bermuda, entendeu? Volta do jeito que estava na rua. Aí você via muito militar fardado, porque era obrigado a sair do quartel de farda. Aí até chegar em casa, ele pegava ônibus, ele andava pelo centro, ali saía da Palmeira, aqui no caso de Campina Grande, a gente via. Hoje não, você não sabe mais se é militar ou não, a não ser pelo corte de cabelo, talvez, mas isso nem sempre significa que a pessoa é militar. O sujeito sai de roupa civil, de bermuda, volta para o quartel sem farda também e tal. Não podia. Quando eu era militar, havia obrigação de sair fardado e de voltar fardado. Só os oficiais era que podiam entrar e sair do quartel sem a farda. Mas mudou tudo. Adalto Marcos, boa noite, poeta. Luizinho, saudações cordiais. Não, esse aí que você está perguntando, ele só entrou no quartel um dia para ter a cabeça raspada. Só. Quem mais? Cícero Balbino, Natal, Rio Grande do Norte. Boa noite, Balbino. Marcílio do Monte Santo. Opa! Você está sabendo do falecimento de Ana Cristina, irmã de Abílio José? Não.
Era casada com Edinaldo Barbosa, no tempo que trabalhei no Ideal. Rapaz, eu conheço a irmã de Abi. Galega, bonita. Eu vi menina. Estou sabendo não. Se você tiver mais informações, passe aqui para mim, porque eu não tenho essa informação. Tem mais mensagem aqui falando sobre vida militar, que tem um sobrinho que é oficial do Exército Brasileiro, formado na Academia Militar das Agulhas Negras, em São Paulo. Pois bem, em São Paulo não, no Rio de Janeiro, né? Escreveu aqui em São Paulo, mas a mãe é Resende, no Rio de Janeiro. Não é São Paulo, Resende, no estado do Rio de Janeiro. Há pessoas que são rebeldes por natureza, não é assim? Eu conheço, vocês conhecem. Alô, Mamãe Santos, boa noite. Alô, Djalma Neves, muito obrigado pela audiência. Agradecer aqui a tantas pessoas que estão pelas redes sociais, pelo aplicativo Rádiosnet, Salimópolis, Pará, Recife, Pernambuco, Fortaleza, Brasília, Santa Cruz do Capibaribe, La Plata, na Argentina, Queimadas, Vitória da Conquista, Bahia, Mari, aqui na Paraíba, Campina Grande, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Macapá, no Amapá, Areial, Guarabira, Solânia, Cuité, Macaparana, Pernambuco, Livramento, Santa Luzia, João Pessoa, Gurjão, Pocinhos, Natal. São algumas cidades que eu vejo aqui no nosso painel. Mas eu ia dizendo que algumas pessoas são rebeldes por natureza. E como hoje é o dia do soldado, eu posso dizer a vocês que nos quartéis também existem pessoas rebeldes, que não são afeitas a cumprir ordens, entendeu? A seguir aquelas regras que são estabelecidas. Essas pessoas se dão mal, porque vida militar, como eu disse, é uma vida de renúncia. Ou você se adapta ou você não se adapta. Eu tive muitos colegas que foram excluídos, expulsos, e outros que só viviam detidos ou presos. Detido é quando não pode sair do quartel, fica circulando lá por dentro. E preso é quando vai para a jaula mesmo, para o xadrez. Esse senador Marcos Duval, ele é um sujeito rebelde, como é aquele deputado, ex-deputado que está preso, o Daniel Silveira. Não é chegado a cumprir ordem de jeito nenhum. O ministro Alexandre de Moraes disse que mandou botar a tornozeleira no senador, botaram. Aí disse: você está proibido de usar a rede social. É o que ele está fazendo todo dia. Primeiro ele fez uma live de 1 hora, sexta-feira. Aí quando foi ontem fez outra de 1h30. Voltou a descumprir determinação do ministro Alexandre de Moraes. A transmissão de ontem foi de 1h30. E deu uma coisa. Ele fez a live descendo a linha no ministro Alexandre de Moraes, acusando o ministro de perseguição, mostrou ferimentos causados pelo uso da tornozeleira eletrônica, colocada em sua perna no dia 4, e dizendo que o ferro da tornozeleira arranhou a perna dele, sangrou e tal. Pois bem, e agora ninguém sabe o que é que o ministro vai fazer. Senador com tornozeleira sem nenhum crime. Isso aqui é um tapa na cara de vocês, colegas senadores, disse ele. Marcos Duval disse que foi para os Estados Unidos porque é um cidadão livre. E prometeu, a exemplo do que disse o pastor Silas Malafaia e o deputado Zé Trovão, prometeu que não vai recuar diante do ministro Alexandre de Moraes. Diz que vai fazer live todo dia. Se eu tiver que sair do Brasil, eu vou sair, eu saio a hora que eu quiser. Eu sou cidadão europeu,
Eu sou cidadão americano, ele diz que tem tripla cidadania. Pois é. Vamos aguardar o que é que o ministro vai fazer, se é que vai fazer alguma coisa, ou se vai aceitar que o senador continue desrespeitando as suas ordens. São 6h55. Ô Bebeto, dava não, amigo velho. Dava não, porque só o fato de ter ido comigo algumas vezes, olhar, assistir, entendeu? Já criava problema. Você imagina se ficasse direto lá por dentro. Esse brinquedinho aí é de brinquedo ou é real, hein, Bebeto? 18h56 agora. Eu sei que ninguém está dando mais importância a esse negócio de seleção brasileira, de nada disso. Mas de todo modo, como houve a convocação hoje, não custa nada a gente dizer que, aliás, um amigo mandou uma foto do treinador da seleção brasileira, que é o Carlo Ancelotti, com a presidente da Federação Paraibana de Futebol, Michele Ramalho, que tornaram-se grandes amigos. Michele Ramalho e Carlo Ancelotti, treinador famoso no mundo todo. Você vê que ninguém sabe o dia de amanhã, nenhum de nós sabe, não é assim? E Michele Ramalho era uma advogada que nem era conhecida aqui no estado da Paraíba, filha do meu saudoso amigo Zeca Ramalho. Aí um dia ela foi constituída, acho que inicialmente pelo Campinense Clube. O Campinense contratou para defender no STJD, lá no Rio de Janeiro, uma causa lá que tinha do Campinense. Ela foi, uma vez foi dura, depois parece que foi contratada também pelo 13, num outro momento. Começou a se enturmar com o pessoal do futebol, pronto, deu certo. Hoje é presidente da Federação Paraibana de Futebol, já conheceu o mundo todo, viajando por conta da CBF, e agora é amiga do treinador, Carlo Ancelotti. Tá vendo aí? Aí hoje Ancelotti convocou a seleção brasileira, que não tem Rodrigo, não tem Vinícius Júnior, não tem Neymar, mas tem dois paraibanos. Matheus Cunha, que joga no Manchester United da Inglaterra, e Douglas Santos, que joga no Zenit da Rússia. Foram convocados hoje para defender o Brasil nos dois últimos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem. Matheus Cunha foi destaque na primeira convocação do Ancelotti, você lembra? Ele ajudou o Brasil a se classificar, dando passe para o gol na vitória de 1-0 com o Paraguai. Já o Douglas Santos tinha sido convocado em 2013, jogava no Náutico aqui de Recife. Acabou chamado para um amistoso contra a Bolívia, lá em Santa Cruz de la Sierra, e depois participou da campanha dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, quando o Brasil ganhou a medalha de ouro. Neymar fora, Vini Júnior de Galvão Bueno fora, Rodrigo também fora. O Brasil vai jogar no dia 4 de setembro contra o Chile, no Maracanã. E no dia 9 vai para uma cidade onde o avião, para pousar, tem que subir. El Alto, lá na Bolívia, contra a seleção boliviana. Os goleiros convocados foram Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Hugo Souza do Corinthians. Os zagueiros, Alexandre do Lille, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gabriel Magalhães do Arsenal e Marquinhos do Paris Saint-Germain. Laterais, Alexandre do Flamengo, Caio Henrique do Mônaco, Douglas Santos do Zenit,
Wanderson do Mônaco e Wesley da Roma. Os meia, Andrei Santos do Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Joelinton também do Newcastle e Lucas Paquetá do West Ham. Os atacantes Estevão, que era do Palmeiras, está no Chelsea, Gabriel Martinelli do Arsenal, João Pedro do Chelsea, foi do Fluminense, Caio Jorge do Cruzeiro, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Rafinha do Barcelona e o Pombo Richarlison do Tottenham da Inglaterra. São 7 horas em ponto na Paraíba, 19 horas agora. Alô, José Ottoni. Ele botou aqui: o Brasil está diferente. O mundo está diferente, não é? Já foste a Salinópolis, no Pará? Não. Pará, eu só conheço Belém e fui até Ananindeua, que é ali na Grande Belém, é pertinho, só. Não rodei por outras cidades paraenses, não. Marcos Farias de Esperança. Paulo, eu tive um primo que era sargento da aeronáutica, servia em Fortaleza, e quando eu vinha de férias tinha que levar um documento e colher a assinatura de uma autoridade militar, e como aqui em Esperança só tinha polícia militar, ele ia até a delegacia e a autoridade militar assinava esse documento. Olha, era assim também comigo. Quando eu trabalhava em Caicó, que eu vinha a Campina Grande, minha mãe continuava morando aqui, meus irmãos, eu vinha com essa, chama-se guia de licença. Você vinha com a guia de licença e uma autoridade aqui da cidade tinha que assinar como eu estava aqui. Isso era uma forma, na época não tinha internet, meios eletrônicos, nem nada. Era uma forma do comando saber se você realmente tinha ido para aquela cidade onde disse que ia. Entenderam? Era uma questão de segurança. Ela é uma das vice-presidentes da CBF. Olha, CBF, vocês sabem como é que é aquele esquema ali. Quem gosta de futebol sabe. Você se candidata à presidência da CBF, aí você pega assim, 17 presidentes de federação, 18, aí vocês todos são meus vices aqui, pronto. Como, ao que sei, só há uma mulher presidente de federação, pode ser que tenha outra e eu não saiba, mas aí quem é que não vai prestigiar? Ainda mais uma mulher bonita como Michele Ramalho. Michele Ramalho é uma mulher bonita, inteligente, versátil, advogada, entendeu? Atuante e tal. Aí, meu amigo, os caras ficam de olho, né? Vamos prestigiar a mulher, bora. Dona Rosilene Gomes era prestigiada, imagine Michele Ramalho. Bonitona e nova. Aliás, eu não sei nem se Michele Ramalho é casada ou não. Não me perguntem que eu não sei. Agora, eu estou respeitosamente dizendo que ela é uma moça muito bonita e que chama a atenção. Bonita era a mãe dela, quando era nova também, eu conheci. A mãe dela era mais bonita do que Michele, por aí você tem uma ideia. Vocês tomaram conhecimento que o governo Lula anunciou o seguinte, que os produtos brasileiros que foram taxados em 50% pelo presidente americano e que naturalmente vão ter dificuldade de entrar nos Estados Unidos, alguns nem vão entrar mesmo, o governo compraria aqui. Para quê? Para que os produtores não ficassem no preju. Laranja, vamos comprar tudo que é laranja. Botar suco de laranja nas escolas, nos quartéis,
entendeu? Nos hospitais do governo, tudo lá vai. Que mais? Açaí. Ave Maria, vamos comprar o açaí agora, todo mundo. Produtor de açaí do Amazonas, do Pará, do Amapá. O governo Lula vai comprar tudo que é açaí. Aí o governo hoje anunciou que café e carne ele não vai comprar. Se ficar sobrando café por aqui, a tendência é que baixe de preço, até que os produtores consigam vender aquilo que vendiam para os Estados Unidos para outros países. E carne, a mesma coisa. Então o governo federal definiu uma lista de produtos que poderão ser comprados de forma simplificada pela União por estados e municípios de produtores e exportadores brasileiros que foram afetados pelo tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump. Entre os itens elegíveis para compra, presta atenção, estão açaí, água de coco. Sabia que o Brasil mandava muita água de coco lá para os Estados Unidos, Miami, entendeu? Para Califórnia, tal, água de coco. Aí vai sobrar água de coco aqui. Será que vai baixar? Comprei uma garrafa de 2 litros por R$16. Castanha de caju, hein? Branco Miguel. O governo disse que vai comprar castanha de caju, castanha do Pará, manga, uva, mel natural e peixe. A decisão foi assinada pelo MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária, e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar na última sexta-feira. Esses produtos que eu citei serão comprados e direcionados para abastecer escolas públicas de estados e municípios e também para formar estoques do governo. Bote para os quartéis, bote para os hospitais, bote para os presídios também. O ministro Paulo Teixeira, Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, disse hoje que o governo optou por não incluir carne e café nessa lista, porque esses itens o Brasil vai vender fácil para outros países. O ministro também disse que acredita que os 2 produtos, carne e café, ainda serão isentados por Donald Trump, pois os americanos dependem desses itens para sustentar o seu mercado interno. Segundo os ministérios, os itens poderão ser usados em merenda escolar e também para o governo fazer estoques. E aí, hein? Carne e café, por enquanto, estão fora. Agora, manga, uva. Manga, eu já vi que caiu o preço bastante, pelo menos nas feiras, nos supermercados. Em relação à uva, houve uma queda também. Açaí eu nunca botei na boca. Água de coco eu gosto, mas não é o caso aqui da Paraíba, porque a água de coco da gente aqui vem de Souza, vem de outras cidades aqui paraibanas, e o preço deve se manter. Castanha do caju e castanha do Pará. E mel natural. Mel. Gosta de mel, hein? Lábios de mel. São 19h08 na Paraíba, 7h08 agora. Como as senhoras e os senhores sabem, o governador da Paraíba, João Azevedo, passou por cirurgia ontem no Hospital Memorial São Francisco, em João Pessoa. João sentiu dores abdominais no domingo pela manhã, correu para o hospital, os médicos fizeram exames e viram que era uma crise de vesícula e resolveram fazer a cirurgia. O programa do governo do estado, veiculado todas as segundas-feiras, hoje foi capitaneado pelo vice-governador Lucas Ribeiro, que anunciou o pagamento da folha desse mês de agosto para quinta-feira próxima, dia 28, e sexta-feira, dia 29. No dia 28, recebem aposentados, pensionistas e reformados da Polícia Militar. Na sexta-feira, todo mundo da ativa, tanto faz ser da administração direta como da administração indireta. É o calendário de pagamento da folha desse mês de agosto, que foi divulgado hoje pelo vice-governador paraibano Lucas Ribeiro.
Alguém aqui me pergunta as idades de Carlo Ancelotti e Michele Ramalho. Não sei. Carlo Ancelotti tem uns 60 e alguma coisa, Michele Ramalho 30 e algo. Acho que ele deve ter o dobro da idade dela. Mas olha, a fotografia que circulou nas redes sociais foi dos dois em amizade, em conversa do treinador da seleção brasileira com a presidente de uma federação e vice-presidente da CBF, entenderam? Foi nada de namoro, nada disso não. Foi uma conversa entre os dois. Alô, Marcelo Robson Vitorino, boa noite. Boa noite, Pedro Paulo, boa noite, advogados amigos de Nar Freire, Amaro Gonzaga Pinto Filho, Cícero Gutenberg Rodenbusch, Dr. Justino, Dr. Rossandro Agra, Dr. Gelson Souza, eita turma de advogados amigos, Dr. Luizinho, Luiz Inácio, nome de presidente, estatura de presidente, inteligência de presidente, mas ele não é o presidente, ele é o advogado que atua aqui em Campina Grande. Se eu quiser ir para a Copa do Mundo no ano que vem, será que eu consigo o visto? E eu vou saber. Donald Trump está falando em mudança de regras para a concessão do visto. Não apague rede social, deixe sua rede social do jeito que forem, porque vão pedir o seu celular na entrevista, vão digitar lá o seu nome nas redes sociais para ver, hein? Que você já escreveu, que você já postou. E o preço do visto parece que vai aumentar e muito. Então já começa gastando quando for receber o visto. Vai pagar quase R$2.000, pelo que estão dizendo, só do visto. Aí depois, quando chegar lá, você tem que ter 5x1, 6x1 para gastar. E os jogos não serão só nos Estados Unidos. Jogos no Canadá, no México e nos Estados Unidos. Então, lá tirando, se for assistir todos os jogos da Copa, né, dependendo da evolução de cada seleção, o time pode ir mudando de sede, de país também. Prepare dinheiro, Major. Onde está o turista hoje? Já tem data de retorno? Eu acho que já está aqui no Brasil. De manhã ele mandou uma mensagem, ela está perguntando, é a professora Geovita, perguntando sobre o meu irmão João Bosco. De manhã ele mandou para mim uma mensagem com a localização, ele estava já no aeroporto na Espanha, para embarcar de volta aqui ao Brasil. Já deve ter chegado aqui no Brasil, mas não me avisou ainda. Quem mais? Zé Rodrigues, meu amigo, boa noite, Paulo, um abraço para você, um abraço para o meu primo professor Uba, em Alagoa Nova, para a Suênia Gadelha, que é a princesa de Uba, um abraço. Zé Rodrigues hoje mora em Queimadas. Carlos, o baixinho do restaurante, também acompanhando o programa. Quem mais aqui? A Luiz 10 anos mandou uma foto aqui de Ancelotti, né? Você queria o quê? Que o homem com o dinheiro que tem todinho, ele, hein? Não, tem que escolher a dedo. Ele estava falando aqui sobre algumas companhias. Rodrigo Oliveira, é melhor ficar por aqui para ver a Copa na TV do que viajar e ver o Brasil passar vergonha e virar chacota. Será que vai ser assim? Alô, Júnior Cruz, está acompanhando o programa na cidade de Fagundes. É amigo também do ex-prefeito Gilberto Muniz Dantas. São 7 horas, 14 minutos e meio agora na Paraíba.
Você está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Você já parou para pensar em como a água está presente em nossas vidas? Você escova os dentes usando água, se alimenta usando água, se locomove em veículos que utilizam água, respira um ar que depende de umidade. E você já parou para pensar no que vai acontecer se a água acabar? Não desperdice água. A conta vai ser paga por todo mundo. Rádio Camisa 10. Campina Grande, Paraíba. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a vitrine outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na vitrine outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 988824860 e peça a visita de um consultor. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Se o motor der problema, a Retífica Gênesis conserta. Retificação de motores em geral. Luizinho e a Mauri têm uma equipe categorizada para deixar o seu motor como novo. Retífica de motores em geral é com a Retífica Gênesis. Rua Luiz Soares, 264, centro de Campina Grande, com o telefone 3322-5251. 3322-5251. O motor fumou, a Retífica Gênesis consertou. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Meu pai, na época, falava que estudo não era tudo, mas é sim. Por quê? Nós, sem ser alfabetizados, que mundo nós busca? Que qualidade de vida nós busca? A alfabetização é uma porta de acesso à socialização e à cidadania. Abre caminhos para que pessoas como a Zeilde tenham mais liberdade e autonomia. Alfabetizar para ler o mundo. Uma parceria Rádio Senado. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância e juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida.
colégio autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio, Campina Grande e Patos. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Se o motor der problema, a Retífica Gênesis conserta. Retificação de motores em geral. Luizinho e Amauri têm uma equipe categorizada para deixar o seu motor como novo. Retífica de motores em geral é com a Retífica Gênesis. Rua Luiz Soares, 264, centro de Campina Grande, com o telefone 3322-5251. 3322-5251. O motor fumou, a Retífica Gênesis consertou. Hora certa. 7h20. Acompanhe agora a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. E Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Muito bem, estamos de volta. Agora, deixa eu ver a hora aqui. 12:06. Paulo, hoje a conversa que teve aqui antes realmente não dá. Não dá pra gente contar, não. Sair um intervalo tão curto e surgem tantas conversas. Mas é impressionante. Não dá. Eu queria contar aqui, mas você não deixa. Eu queria contar. Minha gente, Rosália Lucas, que é secretária do Governo do Estado, a propósito desse evento aí que a gente viu, ampla cobertura da Rede Ita, ela disse que João Pessoa vem fazendo isso porque haviam espaços condizentes, capazes de comportar tanta gente. E agora é a vez de Campina Grande, que a partir dessa largada com a Feira do Empreendedor, como dizem os jovens colegas nossos aqui nas redações, agora Campina vai bombar com a palavra Rosália Lucas. Como João Pessoa, há 12 anos, recebeu o Centro de Convenções, que movimentou, divulgou Campina Grande. Através de cada palestrante que vem aqui, vai divulgando a nossa cidade, cada palestrante vai divulgando a Paraíba e vai mostrando esse equipamento. Temos uma agenda até dezembro, já temos o Imagiland, nós temos um evento de motos e temos um evento também que vai ter com o SESI de robótica aqui em dezembro, trazendo alunos do SESI de todo o Brasil. 700 vagas no estacionamento, lotou. Rapaz, é impressionante. Não, 21 mil. Não é fácil, não. Mais de 21 mil inscritos. Pois é. Tem gente que vai uma pessoa só no carro, mas tem carro que leva 4, 5 pessoas. E acabou o estacionamento enorme, se tornando pequeno para o número de veículos que para ali se dirigiram. Já tem que repensar essa questão do estacionamento. Hoje em dia, não tendo vaga, mas tem vaga. O negócio é que o evento foi um sucesso tão grande que acabou faltando vaga, teve gente com dificuldade. Como a Chieta disse há pouco, nós estamos acompanhando desde ontem o problema de saúde do governador do estado, João Azevedo. João sentiu-se mal de manhã em casa, dores abdominais, correu para o hospital, os médicos examinaram e viram que era uma crise de vesícula que tinha que passar por uma cirurgia. Começou às 8 horas da noite, ocorreu sem qualquer tipo de intercorrência, sem qualquer tipo de problema. João está em recuperação, 48 horas pelo menos os médicos dizem para deixar o hospital. A gente destacou, olha aqui, João Azevedo operado. Governador da Paraíba passa por cirurgia de vesícula em João Pessoa. Outro ponto no destaque. Governador João Azevedo passa bem após cirurgia de vesícula em João Pessoa e deve receber alta em 24 horas. E os médicos divulgaram a nota que a gente reproduz agora. Nota divulgada pela equipe médica. Governador passa por cirurgia, tem previsão de alta hospitalar nas próximas 48 horas. João Azevedo foi submetido ontem no Hospital Memorial São Francisco, na capital, a uma cirurgia de retirada de vesícula biliar após a constatação de um processo inflamatório desse órgão. A cirurgia transcorreu sem intercorrências e o paciente já encontra-se acordado. Isso foi divulgado ontem à noitinha, com dieta liberada e previsão de alta hospitalar para 48 horas. E a equipe médica, Cássio Vigílio, Vandenberg Albuquerque, Gutenberg Borborema, que é aqui de Campina Grande, o doutor Fúvio Petrucci e Ítalo Kumamoto, que é o médico
todos eles muitíssimo conceituados lá na capital e amigos do governador, né? Todos conhecidos dele, todos amigos. Bananeiras teve a sua etapa do Caminhos do Frio concluída ontem e esses eventos acabam por reunir políticos que às vezes não estão nem se bicando tanto assim, né, no dia a dia, no cotidiano, mas no evento ali, todo mundo querendo voto na eleição do ano que vem, acaba cumprimentando e fazendo pose para as fotos. Sim. Olha essa foto aqui. Você vê Ramalho Leite, que foi prefeito lá da cidade, você vê Hugo Mota, Efraim Filho e quem mais? Pedro Cunha Lima. O pessoal por lá, né? O que é que a gente destaca? Efraim e Pedro Cunha Lima juntos em Bananeiras celebram cultura, reencontros e esquentam a política. Olha só, Guto, como é que a gente explica? No clima frio da cidade de Bananeiras, a cena política foi marcada pela sintonia entre o senador Efraim Filho e o deputado Pedro Cunha Lima. Foi durante a 18ª edição da Rota Cultural Caminhos do Frio. A sintonia entre os dois, Anchieta e amigos, foi destaque no evento e chamou a atenção do público que reencontrou os membros da nova geração da política da Paraíba. Serão que estarão tão juntinhos assim na eleição do ano que vem? De repente os interesses podem se conflitar. Muito provavelmente no segundo turno eles se encontram, mas no primeiro não há muita... E teve o aniversário do secretário estadual de Educação, deputado licenciado, o Wilson Santiago Filho. E o aniversário de Wilson também reuniu muita gente da política, não poderia ser diferente. Olha a foto aqui. Nessa sim, aqui você vê o aniversariante, Santiago, tem Hugo Mota, Cícero Lucena e Aguinaldo Ribeiro, lado a lado, coladinho. Cícero botou mais a cintura, a mão na cintura de Aguinaldo e Aguinaldo a mão no ombro de Cícero. Agora que Cícero dessa vez não mostrou aqueles dentes bem clarinhos dele. Dessa vez não, o sorriso dele não apareceu. Mas que abraçados estão. Vamos ver aqui o destaque. Por favor, Guto. O aniversário do deputado estadual e secretário de Educação Wilson Filho, republicanos, reuniu aliados estratégicos e escancarou movimentações de bastidores em meio à disputa pelo governo do estado no ano vindouro. Entre os presentes estavam figuras de peso: presidente da Câmara, Hugo Mota, prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, e o deputado federal Aguinaldo Ribeiro. Meu amigo, muitos encontros de fim de semana. O telespectador mandou uma pergunta agora, aí eu disse, eu vou passar para o professor Anchieta durante a coluna. Sim. Adriano Galdino vai visitar João Azevedo no hospital? Rapaz, não sei se o governador está recebendo visita. Não sei também. Não sabe. Mas ontem o vice-governador esteve já à noite lá. Foi, né? Lucas Ribeiro foi. Então, de repente os médicos liberam, né? Vamos à nossa boca maldita de hoje. Vem da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Para que os nossos telespectadores entendam direitinho, eu vou mostrar primeiro o que vem acontecendo lá. Preste atenção nessa arte aqui. Em 6 anos, a Baixada Fluminense teve 35 políticos mortos. Dos 57 registros de políticos baleados na região metropolitana do Rio nesse período, 74% deles foram na Baixada Fluminense. E uma das principais cidades da Baixada Fluminense é Belford Roxo, violentíssima. Pois bem, e a boca maldita de hoje vem de lá. Nesse clima que você viu aí, horrível, desses registros que não deveriam acontecer, o pau quebrou na Câmara Municipal de Belford Roxo. É a nossa boca maldita de hoje. Isso é cena de um plenário. Infelizmente, às vezes começa desse jeito que você viu e termina na rua com o tiroteio, né? E essas palavras que a gente suprimiu aí, a nossa produção, Daiane, os colegas editores, é porque a palavra mais bonita que eles diziam, gritando no microfone, era aquela que parece com baralho, a carta do baralho, entendeu? Aí a gente cortou tudo porque não dava, infelizmente. Tá? É isso, professor Anchieta. Paulo, amanhã tem mais. Até amanhã. Muito bem, vamos a Brasília, notícias direto da capital federal com Napoleão de Castro. Muito boa tarde, Anchieta. Cumprimentos a você, meu querido Paulo Roberto, nossa equipe, e a você, telespectador que prestigia o Em Dia da Rede Ítala todos os dias
levando sempre a melhor informação e, claro, também com a nossa participação, informações aqui de Brasília e hoje começando mais uma semana de acompanhamento na capital federal. A Semana Política em Brasília tem como destaque inicial, nesta segunda-feira, a solenidade, logo mais à noite, dos 20 anos do Partido Republicanos, que vai reunir lideranças políticas do próprio partido e de outras agremiações na noite desta segunda-feira, aqui na capital federal. Em termos legislativos, a votação do Código Eleitoral no Senado será o principal tema, enquanto na Câmara o presidente Diogo Mota quer colocar em votação a ampliação da isenção do imposto de renda. Pela bancada paraibana, conversamos com o deputado Murilo Galdino, presidente da comissão especial que debate a questão dos portos no país, inclusive os avanços para o nosso porto de Cabedelo. Ele falou da realização da segunda sessão no plenário da comissão. A Comissão Especial dos Portos, do Sistema Portuário Brasileiro, um tema tão importante aí, visto que 95% de todas as riquezas do Brasil, importação e exportação, passa pelos portos do Brasil. Hoje aqui estamos na 4ª reunião aqui dos portos, hoje tratando do tema de desburocratização. Um tema bastante importante que nós precisamos desburocratizar essa máquina pública do Brasil para poder atrair mais investimentos. Atraindo mais investimentos vai trazer mais geração de emprego, mais geração de renda. Hoje aqui uma comissão, todas essas reuniões bastante prestigiadas, o setor, onde as comissões está recebendo maior emendas e maior consulta da Casa Legislativa e vamos fazer aí um trabalho excepcional para melhorar cada vez mais o sistema portuário brasileiro. As informações de Brasília, exclusivo para o Em Dia da Rede Ita, do Palácio do Planalto, Napoleão de Castro. Napoleão de Castro, como sempre, encerra a nossa coluna política direto de Brasília. Você acompanhou a coluna política da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. 99999 e Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Antônio Ferreira, Paulo, hoje faz 50 anos da tragédia da Lagoa no Parque Solon de Lucena. Pergunta se eu lembro. Eu não era nascido ainda não, Ferreira, mas eu já ouvi falar, já li bastante sobre essa tragédia. Valdemar da Costa Neto comparou Bolsonaro a Che Guevara. Olha, Valdemar da Costa Neto, calado, é um poeta, viu? Agora, quando abre a boca, meu amigo, não sai nada que se aproveite. Emanuel Ivan, estou assistindo ao jogo Palmeiras e Sport Recife. O Palmeiras está vencendo por 1-0, tá certo. Tem jogo do Flamengo um pouco mais tarde também, na noite de hoje. São 7h33 agora. O Zé Carlos está perguntando o que é que eu acho de Julian Lemos no Partido dos Trabalhadores. Ai, meu amigo. Quem, homem? Julian Lemos no Partido dos Trabalhadores. Eu lembrei agora do Peronzinho, meu amigo Peron Japiaçu. Quando Cosette era prefeita, Peron foi para o Partido dos Trabalhadores. Eu posso dizer, meu Deus do céu, Peron no PT, pronto. Eu faço a mesma pergunta agora. Julian Lemos no PT para rimar. Quem te viu, quem te vê. Era segurança de Bolsonaro na campanha. Se elegeu deputado federal, rompeu com a família Bolsonaro e o eleitorado rompeu com ele também. Perdeu o mandato. João Ricardo, Negão do Café, acaba de mandar um vídeo aqui pornográfico. Não dá para assistir agora, só depois do programa.
aqui, Zuleide, perguntando se eu vou botar a entrevista do vice-governador Lucas Ribeiro, dada ao programa Palavra do Governador, Boa Tarde, Governador. Olha, a SECOM não mandou ainda. Sempre chega por aqui na segunda-feira, logo cedo, mas hoje não chegou não. Aí sem chegar fica difícil, né? Não tem como passar. Outra coisa, o povo faz cada pergunta complicada, meu amigo, para mim responder. Eu vou dizer o que eu sei a respeito. Pergunta, olha só, o Wilson Siqueira, que é engenheiro aí, sabe? Pergunta como é que são escolhidos os números das BRs, das rodovias federais. Vou dizer a você o que eu sei. Esses números são definidos por um sistema que indica o tipo de rodovia e a sua localização em relação a Brasília, a capital federal. Todas elas têm 3 algarismos, é um código de cada BR. Presta atenção. O número 1 é para as rodovias que são consideradas longitudinais em relação a Brasília. Por exemplo, 101, 104. Pode prestar atenção que essas rodovias, elas têm o sentido norte-sul e sul-norte. O número 2 é para o código das chamadas transversais. Olha a 230. Sai do extremo leste do Brasil, que é Cabedelo, para o extremo oeste, lá no Acre, atravessa o Brasil todinho. Então, começa por 2. As que começam por 3 são as diagonais em relação a Brasília. E as que começam com 4, tem a 412, ali na região de Serra Branca, para as ligações entre umas e outras. Esses números vão de 00 a 99, naturalmente. O primeiro dígito classifica sempre a rodovia. O 0 para as radiais, o 1 para as longitudinais, 2 para as transversais, 3 para as diagonais e 4 para as ligações. É assim que esses números são escolhidos. Rapaz, Lula mandou o ministro rasgar uma revista onde botaram uma galega bem bonita perto de um negão banguela. E não tem ninguém do movimento negro condenando o que Lula fez. Estão achando a coisa mais linda do mundo. Diz aqui o Luiz. Professor Walter Carneiro trata do mesmo assunto, dizendo: Paulo, Lula mandou tirar uma foto de um negro desdentado para uma revista. Lindo, maravilhoso. Imagine se fosse, como diz Araújo Neto, Titio Bolson. O que era que Margarete Menezes, aquela outra ministra, Macaé Evaristo, quem mais? Está dizendo? Aquela ministra irmã de Marielle Franco, Aniele, que é que esse povo estaria dizendo se fosse Bolsonaro, mas Lula pode, não tem problema nenhum, pode dizer o que quiser. Tem mais aqui. Outra vez encontrei o seu colega Araújo Neto triste. Triste, eu perguntei-lhe: por que estás acabrunhado? E ele respondeu: terminou o casamento de Maria Bethânia. Aí o colega disse que perguntou com quem Maria Bethânia era casada. Maria Bethânia, irmã de Caetano Veloso, ela está com 79 anos de idade. Terminou o casamento com a estilista Gilda Midani, tem 65 anos. As duas estavam casadas há 8 anos, desde 2017. Aí se separaram e, segundo o Wilson Siqueira, Araújo Neto está muito triste. E triste também porque Raul Gil está fora da TV. Araújo é fã do velho Raul Gil também. Ah, rapaz, tá certo. Por isso que ele corria todo sábado à tarde para assistir ao programa de Raul Gil, o velho Araújo Neto. Boa noite, Araújo. São 7h39. Fiquei impressionado, é outra mensagem, com o número de acidentes divulgados hoje pelo Hospital de Trauma de Campina Grande. Esse ano até agora, 4.800 acidentes de motos. Até agora. Não, ele botou aqui, deixa eu ver se ele escreveu direito. Entendi aqui. Muitos acidentes de motos.
Esse ano até agora, 6.300. O ano passado, até essa época, iam acontecendo 4.800. Meu amigo, é acidente de moto demais, é ou não é? Agora, tem moto aqui em Campina Grande igual a um formigueiro. Eu nunca vi tanta moto. Para onde você se vira, tem um monte de moto. Alfredo pergunta se eu vi uma declaração do treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, sobre o Brasil. Aí ele botou assim, ele disse, perguntaria o Brasil, o que é que tá achando? Aí ele disse, o Brasil é um país muito engraçado. Tá aí, o que é que ele tá achando do Brasil? Isso que é muito engraçado. O governo Donald Trump vai mudar as regras para a concessão de visto, já a partir agora do dia 2 de setembro. Olha aí você que mandou uma mensagem perguntando se vai ser fácil tirar o visto para ir participar da Copa do Mundo. Menos gente vai poder tirar o visto para entrar nos Estados Unidos. A partir de 2 de setembro, mesmo solicitantes menores de 14 anos e maiores de 79 vão precisar passar por essa etapa com algumas exceções. Até agora, as pessoas nessas faixas etárias, ou seja, de 14 para baixo e de 79 para cima, deixa eu ver aqui, não eram obrigadas, ou não são ainda, né, obrigadas a comparecer a uma entrevista. A mudança vai valer para os cidadãos de todos os países que precisam de visto para entrar nos Estados Unidos, incluindo, obviamente, os brasileiros. A novidade foi anunciada hoje pelo site oficial do Departamento de Estado norte-americano. A embaixada confirmou nas redes sociais. Mesmo com a mudança, os Estados Unidos mantiveram algumas exceções de categorias que podem ser dispensadas da entrevista. Vamos ver quais são? Quer saber? Solicitantes de vistos diplomáticos ou oficiais, não precisa ir para a entrevista, candidatos de vistos A1, A2, C3, vários códigos aqui, geralmente usados por organismos internacionais e militares, também não vão precisar. Quem vai renovar o visto de turismo ou de negócios que ainda está válido ou expirou há menos de 12 meses, e tinha pelo menos 18 anos quando o visto anterior foi emitido. Não vai precisar ir para a entrevista. Para essa última exceção, valer, o solicitante ainda precisa aplicar no seu país de nacionalidade ou residência, nunca ter um visto recusado, a menos que tal recusa tenha sido superada ou dispensada, não ter inelegibilidade aparente ou potencial. Os americanos não descrevem quando isso aconteceria. Mesmo nessas situações, o consulado pode pedir a entrevista se considerar que ela é necessária. Além da nova regra que começa a valer agora no dia 2 de setembro, os americanos aprovaram em julho, mês passado, presta atenção, uma taxa extra de $250, ou seja, R$ 1.390 para a emissão do visto. Não há previsão ainda de quando essa nova taxa começa a valer. Ela ainda não está no site do governo americano dedicado ao visto. O valor total, que era de $185, R$ 1.028 no câmbio de hoje, vai subir para $435, ou seja, 2.419 mangos. Eita, meu amigo, cada vez mais difícil entrar legalmente nos Estados Unidos. Agora, ponha na sua cabeça uma coisa: o país é deles, a terra é deles, ele não está chamando você para ir para lá. Para você ir, se quiser, tem que se submeter às regras estabelecidas pelo governo. É desse jeito.
7h45 agora. Gato preto vira réu, meu amigo, gato preto. O cara tem tatuagem até no Oritimbó. Nunca vi um negócio daquele, não. Gato preto. Aí a menina Bia Miranda, é a mulher dele, né? Se juntou a ele. Dizem que toda panela tem seu texto. Pronto. Eles que se entendam para lá. Iam tirando a vida de um pai de família e do filho dele, cheios de cachaça. Tomaram todas durante a noite inteira e não sei se cheiraram outra coisa além de um ter cheirado o outro, que iam doidos, furando tudo que era sinal vermelho lá pelas ruas de São Paulo. Tem uma cidade no Piauí, minha gente, que voltou a exigir o uso de máscaras, porque os casos de Covid-19 aumentaram muito. Que cidade é essa, hein? Que cidade é essa? Jerumenha. Já ouviu falar em Jerumenha? Jerumenha fica no sul do Piauí. Voltou a exigir o uso de máscaras em estabelecimentos de saúde, como hospitais, unidades básicas e outras repartições do município. 8 casos de Covid-19 no município estão confirmados. A cidade possui 4.500 habitantes. Em uma semana, 8 casos. Aí o povo está com medo. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a Prefeitura de Jerumenha informa que a decisão visa proteger pacientes, profissionais e usuários do Sistema Público de Saúde e outras repartições do município. O primeiro caso foi no dia 18, 2 dias depois um novo caso foi confirmado e agora já são 8. Paulo Roberto, eu nunca havia morado, tá aqui, é Colasso. Eu nunca antes havia morado em apartamento. Saí de uma casa, vim morar num condomínio agora, em apartamento, e não estou me adaptando. Não consigo dormir com tanto barulho. Se não bastasse o barulho de crianças correndo pelos corredores, de portas batendo, de equipamento de som ligado no último volume, agora tem uma danada de uma mulher aqui que grita e geme a noite todinha. Eu pensei que era o marido matando, mas não é não. Parece que não é matando não, porque isso vem se repetindo toda noite. Meu Deus do céu. Falta de educação. Bota uma fronha na boca dessa danada para ela gemer para dentro, né? Como diz Basílio Carneiro. Basílio Carneiro diz que tem gente que fica chorando e falando para dentro, engolindo a fala, a voz, o choro, o gemido, o berro, entendeu? Aí o cara está dizendo aqui, o Colasso, que não consegue dormir de jeito nenhum. Quando as crianças silenciam, quando as portas param de bater, quando os equipamentos de som são desligados, a mulher começa a gemer e a gritar. Ave Maria! Outro dia estavam duas figuras conversando ali, 2 homens. Conversa para lá, conversa para cá. Aí um dizendo assim, o outro. E eu escutando, sabe? Rapaz, minha mulher não consegue segurar, não. Ela grita, entendeu? Tá ouvindo o Romildo Nascimento? Romildo é quem gosta dessas conversas. Grita, meu amigo, geme muito alto, lá vai, e não sei o quê. Isso é coisa que o cara fica contando ao amigo, né? E o outro só escutando. Aí ele disse assim, e a tua? Aí ele disse, rapaz,
Eu escuto até quando estou lá na esquina. Entenderam ou não? Alcançaram, o cara estava lá na esquina, já estava ouvindo. Significa que tinha algum ursulino. Não tinha não? No pedaço? Tá falando aqui negócio de felca. Eu quero lá saber de danado de felca. Felca, Gato Preto, quem mais? Tiago dos Santos. Essa turma aí não significa nada na história do Brasil. Conheço um rapaz que roubou 8 pares de havaianas e perdeu emprego na fábrica. Meu irmão, se roubar um par, já está errado. Não interessa se roubou um par ou um caminhão carregado. Não é para levar nenhum par. A gente que faz um negócio desse, né? Demissão por justa causa, nome sujo, não vai receber indenização. Quando precisar de uma carta de apresentação para outro emprego, não terá, hein? E vai dizer o que em casa? Deve ter ido para a polícia, fichado, ladrão. Vai dizer o que? A mulher, o pai, a mãe, hein? São 19 horas e 51 minutos na Paraíba. Professora Jovita Maranhão, tenho eu a impressão que por hoje chega. Não chega não? Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui chegando agora no WhatsApp. Fui longe, Paulo. Mangos. Mangos era um termo usado por Araci de Almeida. 100 mangos, 200 mangos. Era jurada nos programas de televisão do tempo de Flávio Cavalcante, de J. Silvestre, de Chacrinha, hein? Pois é, rapaz. Então a professora Jovita Maranhão agora vai botar todo mundo em posição respeitosa, porque nós vamos pedir as bênçãos para todo mundo nesse dia do soldado. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo está abençoado e eu vou lembrando que jamais teremos outra segunda-feira com a data de 25 de agosto de 2025, porque cada dia é único. Eu espero que você aí esteja aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu estou fazendo por aqui. É o dia número 237 do ano. Ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 128 dias deste ano da graça de 2025. Lembre-se, amigo, lembre-se, amiga, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Ele vem daqui de um povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da canção de estar. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. Paulo Roberto. Chegamos ao final do nosso programa desta segunda-feira, esperando ter contribuído de alguma forma para esclarecer os fatos através do bate-papo, da interação, da troca de ideias, nas reflexões que nós fazemos sempre a partir das 18 horas. A Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia. Aqui nós tocamos canções maravilhosas, músicas das antigas,
páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais praticamente nem tocam mais. Abraçando a Manuel Messias Lopes e ao Dr. Gildo Lima do Nascimento. As nossas próximas atrações e encontros estão assim agendados. Amanhã, por volta do meio-dia, na Rede Ita de televisão, tem Coluna Política. Às 18 horas, eu quero reencontrá-los aqui em mais um Cidade em Revista. Obrigado pela audiência, boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo, comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. Você acompanhou A Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.